irmãs, mães, vamos receber essa homenagem, mas principalmente essa verdade, né, que foi comunicada aqui. Vocês realmente são um presente de Deus para os filhos, amém? Vocês foram bem-aventuradas, Deus capacitou vocês com capacidades especiais e, como nós temos aprendido, né, a mãe representa o Espírito Santo na vida dos filhos, né? Assim como o Espírito Santo representa, ele é nosso consolo, nosso ajudador. Também as mães também nos orientam. Deus possa abençoar grandemente a vida de vocês, amém? Vou tentar ser o mais breve possível aqui, mas Deus colocou uma palavra no meu coração. Vocês estão me ouvindo aí, a quem está atrás? Amém? Vou tentar falar mais alto. Amém? Abra comigo o livro de João. Trouxeram vela porque vou ler aqui o livro de João, capítulo 4. É uma passagem conhecida, mas eu quero só pegar apenas uma parte aqui desse texto, que diz assim: quando Jesus está tendo aquela conversa com aquela mulher samaritana, e ela quer saber onde é que ela deve adorar, se é em Jerusalém, se é em algum monte, e Jesus diz assim para ela: vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, pois o Pai procura a tais que assim o adorem. Amém? Quero falar sobre isso nesta noite, usando também o exemplo de Davi. Nós vamos ver aqui o que Deus está procurando hoje. Deus já encontrou isso há um tempo atrás. A palavra diz que Deus encontrou Davi, um homem segundo o meu coração. E Davi, por coincidência, não é? Era um adorador. Então, irmãos, Deus está hoje procurando em nós, no nosso meio, nas nossas vidas, verdadeiros adoradores. Amém? Amém? E como Deus já havia encontrado um, agora Deus espera encontrar isso em cada um de nós. Amém? Deus quer encontrar isso nas nossas vidas hoje, verdadeiros adoradores, que o adorem em espírito e em verdade. Abra comigo. Desculpa. É o costume. Deixa eu ler aqui. Atos capítulo 13, 21. Quem estiver aí acompanhando com o uso do celular, Atos 13, 21 e 22. O texto aqui que Paulo está discursando em Antioquia. E aí, quando ele chega nessa parte aqui, ele está falando que Deus tinha dado juízes e profetas. E ele diz assim no 20: depois disto, por quase 450 anos, lhes deu juízes até o profeta Samuel. Depois pediram um rei, e Deus lhes deu por 40 anos a Saul, filho de Cis, da tribo de Benjamim. Quando este foi deposto, levantou-lhes como rei
qual deu testemunho, dizendo: achei a Davi, filho de Jessé, homem segundo o meu coração, que executará toda a minha vontade. Amém, irmãos? Então, até Samuel, Deus tinha levantado juízes, depois o povo pediu um rei, mas só que Saul não foi aprovado diante de Deus. Deus deixou o povo escolher um rei, mas depois Saul foi rejeitado. E agora então Deus mesmo escolhe um rei para ser levantado no meio do povo. E aí diz aqui que Deus achou Davi. Deus olhou, como ele disse, né? Deus não vê a aparência, Deus vê o coração. E quando Deus procurou no meio da nação de Israel um homem para que ele pudesse ser levantado como rei, Deus diz: achei a Davi. Amém? Amém. Olhando para o coração, Deus achou Davi. E certamente o que Deus achou no coração de Davi agradou o Senhor. Amém? Tanto que Deus tinha uma convicção: Ele executará toda a minha vontade. E a gente entendendo a história de Davi, a gente vai ver que Deus não só levantou Davi para ser rei, não só para ser o rei de Israel, não só para ser um rei terreno, mas para trazer o trono de Deus sobre a terra. Amém. Através da adoração. Glória a Deus. Amém? Então a gente vai vendo a vida de Davi, e a gente vai vendo, a palavra diz que mostra que Davi era um adorador, né? Era um homem que tinha intimidade com Deus. Aliás, a palavra de Deus diz, né, quando as pessoas se aproximavam de Jesus, né, quando aqueles cegos que a gente vê na história se aproximavam de Jesus, e mesmo aquela mulher, a mulher de Cananeia, ela diz: Jesus, filho de Davi, tenha misericórdia de mim. Irmãos, Davi alcançou uma posição diante de Deus. O coração de Davi alcançou o coração de Deus de tal maneira que Deus permite que Jesus seja chamado filho de Davi. Mas eu creio não só pela descendência, não é porque Jesus era da descendência de Davi. Mas por que o nome Davi? Porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque Davi também, eu creio, ele representou um pouco da figura de Jesus, quando ele aproxima o povo de Deus, quando ele, através da adoração, ele traz o povo para mais perto de Deus. Amém? Amém, irmãos? Amém. A palavra diz que Davi, quando mandou buscar a arca que estava longe de Israel, vocês sabem que a arca representava a presença de Deus, e ela tinha que estar dentro do tabernáculo, e somente o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar, no santo dos santos. Naquele lugar havia um véu, uma cortina que separava 7 véus, e somente o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar. Mas quando a arca foi levada, quando o povo foi levado cativo, a arca, esse templo, esse tabernáculo foi removido, foi destruído, desfeito. Mas quando Davi traz a arca, ele não mais coloca ela nesse lugar, ele não faz um tabernáculo mais, mas ele faz apenas uma tenda onde ele coloca apenas a arca. E ele convida então todo o povo para adorar o Senhor e estar diante daquela arca. Então Davi, irmãos, ele começa a anunciar ali a graça de Deus. Amém? Porque antes o povo só podia chegar através de sacrifício do sangue de animais, e Davi já começa a anunciar ali a graça de Deus. Então a gente vê, irmãos, que
a intimidade de Davi com Deus, o fato dele ser realmente um adorador, trouxe realmente a presença de Deus para as pessoas. Davi consegue quebrar essa barreira, essa distância que havia entre o povo e Deus, por causa de ser um homem segundo o coração de Deus. Irmãos, Davi quebrou o protocolo. A palavra diz que Davi comeu os pães que eram separados apenas para os sacerdotes. Quando Davi estava com seus homens com fome, ele entrou no lugar, na casa de Deus, diz a palavra, e tomou dos pães e comeu, e nada disso, nada aconteceu com ele. Quando um outro rei quis fazer isso, quando um outro rei, acho que foi, esqueci o nome do rei agora, Uzias, quando Uzias quis oferecer sacrifício como no lugar do sacerdote, irmãos, veio lepra sobre ele. Mas sobre Davi, nada aconteceu, porque Davi era um homem segundo o coração de Deus. Ele podia entrar naquele lugar. Ele comeu daquele pão que era somente para os sacerdotes, irmãos, porque ele tinha intimidade com o Senhor, porque Deus se agradou dele. Lembra como a gente aprende? Às vezes a gente fala aqui que antigamente, para entrar na presença do rei, o rei precisava estender o cetro dele na tua direção. Se você entrasse na presença de um rei sem ser convidado e ele te rejeitasse, você era morto. Davi entrou na presença do rei, ele entrou na presença de Deus, e não foi fulminado, não foi morto, porque ele achou graça perante os olhos de Deus. Amém. Amém, irmãos? Então, assim como Deus, eu creio naquele tempo, estava buscando alguém para ser um adorador, não somente para ser um rei, mas para ser um adorador. Assim também o Senhor busca hoje no nosso meio. Amém. Amém, irmãos? Deus procura verdadeiros adoradores. Podemos dizer que Deus está procurando homens como Davi nesses dias, que possam atrair a presença dEle, que possam aproximar Deus das pessoas, que possam ser uma luz de tal maneira que aproxime as pessoas de Deus e Deus das pessoas, porque Davi fez isso. Ele não só aproximou Deus das pessoas, mas aproximou as pessoas de Deus. E esse é o papel, irmãos, que só um sacerdote pode fazer. E a palavra nos deu essa autoridade. A palavra diz que nós somos um reino de sacerdotes. Amém. Amém? Deus nos fez reino de sacerdotes. Não é? A palavra diz que nos foi dado o ministério da reconciliação. E Davi fez esse papel no tempo que era lei, irmãos. Se Davi fez isso no tempo que era lei, que ninguém podia realmente entrar, se aproximar de Deus dessa maneira, quanto mais agora, irmãos, que agora foi apresentado diante de Deus um sacrifício que foi aceitável, um sangue inocente de um justo, o sangue de Jesus. Amém. Amém? Amém. Davi tinha uma intimidade tão grande, isso dava a ele uma confiança tão grande para entrar na presença de Deus. Amém, irmãos? Davi, olha para ele, imagina você o que era naquele tempo. Não é somente o sumo sacerdote podia entrar naquele lugar, mas a intimidade que Davi tinha com Deus. E sabe o que eu creio que trouxe essa intimidade para Davi? O amor que ele tinha por Deus. A palavra mostra que Davi era um músico, não é? Ele tocava harpa. Mas eu creio que Davi era um adorador, irmãos, não porque ele era músico. Ele era músico porque ele era antes um adorador. Amém. Isso fez dele um músico. Então, essa intimidade trouxe essa ousadia a Davi para se aproximar de Deus. O fato dele amar tanto a Deus, isso atraiu a presença de Deus para a vida dele. Isso, Deus se revelou a ele.
Praticamente, irmãos, é como se Deus já tivesse rasgado o véu ali naquele tempo para Davi. Mas para toda a humanidade o véu só foi rasgado em Cristo Jesus. Mas Davi era tão íntimo com Deus. Davi amava tanto Deus, e por isso ele adorava tanto Deus, que Deus abriu o céu sobre a vida de Davi. Amém, irmãos? Entende isso? Então, quanto mais agora, a palavra diz, quanto mais agora, se Deus aceitou o sacrifício de animais para cobrir o pecado do povo no tempo da lei, a palavra diz: quanto mais o sangue de um inocente, quanto mais o sangue de Cristo Jesus não será aceito, não foi aceito. Entende? Se até o sangue de animais serviu para cobrir o pecado da humanidade por um tempo, quanto mais o sangue de Jesus. Então, irmãos, o sangue já foi aceito, já cobriu todo o pecado de toda a humanidade. Por isso podemos chegar com confiança diante de Deus. Amém. Nós não precisamos mais ter medo de entrar na presença de Deus. Amém, Jesus. Davi abriu já esse caminho lá atrás, e depois veio Jesus e escancarou. Oh, glória a Deus. Amém? Amém. Amém, irmãos? Amém. Então, assim como no direito, né, existe a jurisprudência, não é? Um parecer, não é, do juiz, um parecer jurídico sobre um assunto, né? Porque houve já alguma matéria, alguma coisa que já foi defendida sobre aquilo, já foi aprovada sobre aquele entendimento. Assim também, qualquer um que se apresentasse como Davi dessa maneira seria aceito diante de Deus. E ainda que nós não tivéssemos Jesus, ainda que Jesus não tivesse feito a obra da cruz, nós ainda assim poderíamos olhar para Davi e dizer: eu posso adorar o Senhor, eu quero alcançar um coração como o coração de Davi, quero entrar na presença desse Deus, eu quero ter intimidade com esse Deus. Quanto mais agora, irmãos, que Jesus abriu esse caminho para nós. Amém? Amém. Davi tinha tanta intimidade que ele não precisava dos profetas, a não ser quando foi para a vida dele, para a própria vida dele, né? Mas a palavra diz que Davi, quando queria saber se era para fazer uma batalha, para guerrear uma batalha, ele mesmo consultava o Senhor. Os outros reis todos, eles precisavam dos profetas, eles consultavam os profetas. Mas a palavra diz que Davi entrava, consultou o Senhor, dizendo: subirei contra os filisteus, entregá-los-á nas minhas mãos. Davi mesmo entrava na presença de Deus. Davi mesmo buscava a resposta de Deus, porque Deus falava diretamente com ele. Amém, irmãos? Por causa dele ser um adorador, por ele ser um homem que temia o Senhor, que buscava o Senhor, que amava o Senhor. Amém? A palavra diz que a intimidade do Senhor é para os que o temem. E isso Davi tinha diante de Deus. Davi o temia. Amém? Então, irmãos, eu quero dizer isso nessa noite, não é? Algumas características da vida de Davi que fizeram dele um adorador, e também algumas características de Davi que fez dele um homem segundo o coração de Deus. Amém? São várias características de Davi. Davi era um homem humilde, porque ele era rei, mas ele se comportava como irmão do povo. Amém? Davi não se achava superior, ele era ao mesmo tempo um rei, ele era um guerreiro, ele era um adorador. Quando a arca chegou em Jerusalém, Davi tirou as suas vestes reais, ficou só com uma túnica por baixo, e ele foi dançando, adorando o Senhor diante da arca, no meio do povo.
como um servo, dizendo assim: o rei, o verdadeiro rei está aqui. Glória a Deus. Não quis a glória para ele. Por isso que eu digo que Davi é também uma semelhança de Jesus, que não teve por usurpação ser igual a Deus, se fez homem, se fez servo. Davi se despiu de toda a realeza e ficou apenas com as vestes de baixo, e foi cantando e adorando e saltando e pulando diante da arca. E com isso ele estava declarando: esse é o rei de Israel, este é o verdadeiro rei de Israel, este é o rei das nações. Amém, irmãos? Então Davi, é por isso que Davi alcançou o coração de Deus, um coração segundo o coração de Deus. Amém, irmãos? Davi expressava Deus com a sua vida. E eu quero, para encerrar, eu quero só ler acho que creio que foi o primeiro salmo que Davi fez, quando ele trouxe a arca novamente para Israel, para Jerusalém. Davi escreve um salmo, aqui diz que Davi passa um salmo para Asaf. Diz assim, eu vou ler aqui: trouxeram a arca de Deus e a puseram no meio da tenda que Davi tinha armado, e ofereceram holocaustos e sacrifícios pacíficos perante Deus. Tendo Davi acabado de oferecer os holocaustos e os sacrifícios pacíficos, abençoou o povo em nome do Senhor. Então repartiu a todos em Israel, tanto a homens como mulheres, a cada um pedaço de pão. Veja isso, irmãos. Um bom pedaço de carne e um bolo de passas. Veja isso, praticamente que era uma ceia que Davi estava fazendo aqui com o povo, diante da arca, mostrando também um coração generoso, mostrando que todos eram como um. E designou alguns dos levitas para ministrarem perante a arca do Senhor, para fazerem petições, para louvarem e exaltarem ao Senhor Deus de Israel. Asaf era o chefe, Zacarias o segundo, e depois Jeiel, Semiramote, Jeiel, Matitias, Eliabe e outros aqui. E eles deviam tocar os alaúdes e as harpas, e Asaf devia fazer ressoar os símbolos. Aí pulando aqui para o 7, diz assim: neste mesmo dia, Davi entregou a Asaf e seus irmãos pela primeira vez o seguinte salmo de ações de graças ao Senhor. E diz assim esse salmo: louvai ao Senhor, invocai o seu nome, fazei conhecidos entre os povos os seus feitos, cantai-lhes, salmodiai-lhe, atentamente falai de todas as suas maravilhas, gloriai-vos no vosso santo nome, alegrem-se o coração dos que buscam ao Senhor, buscai ao Senhor e o seu poder, buscai a sua face continuamente, lembrai-vos das maravilhas que fez, dos seus prodígios e dos juízos da sua boca, vós semente de Israel, seus servos, vós filhos de Jacó, seus eleitos. Ele é o Senhor nosso Deus, em toda a terra estão os seus juízos. Lembrai-vos perpetuamente da sua aliança e da palavra que prescreveu para 1000 gerações. Depois quero pular para cá. No 23 diz assim: cantai ao Senhor em toda a terra, anunciai de dia em dia a sua salvação, proclamai entre as nações a sua glória, entre os povos as suas maravilhas, pois grande é o Senhor e muito digno de louvor, e mais temível do que todos os deuses, pois todos os deuses das nações são ídolos, porém o Senhor fez os céus, majestade e esplendor adiante dele, força e alegria no lugar da sua habitação. Amém, irmãos? Amém. Essa é a expressão de um adorador. Amém? Que entende a grandeza
de Deus. Amém, irmãos? E que diz assim, olha, anunciai toda hora, todo tempo, de dia em dia, as virtudes de Deus, as suas obras, as suas maravilhas. E assim que Deus espera que sejamos. Amém. Um adorador tem esse comportamento. Constantemente ele está declarando a grandeza de Deus. Os deuses dos povos são, não é? Os deuses dos povos, como ele diz, são apenas ídolos. Porém o nosso Deus é o Criador dos céus, Ele é o verdadeiro Glória Deus. a Deus. Amém, irmãos? Nós temos que ter isso na nossa vida, nós temos que ter essa adoração contínua no nosso coração, saber que o nosso Deus é grande, que da nossa boca sempre sai, irmãos, essa adoração, essa declaração de quem realmente é o nosso Deus. Amém? Porque essa é a postura de um adorador. Amém. Amém? Isso, irmãos, agrada a Deus. Isso traz a presença de Deus para a terra. Foi isso que Davi fez, irmãos. Davi abriu o caminho, não é? Para que o trono de Deus fosse estabelecido na terra. E é o que Deus espera de nós. Deus quer se aproximar do povo. Deus quer se manifestar ao povo. Mas Deus precisa de adoradores para isso. E Deus espera que nós sejamos como Davi. Que Deus possa nos achar como achou Davi, irmãos. Já pensou você ser achado de Deus como Davi? Davi dizia assim: eu achei o Pedro, eu achei o Paulo, um homem segundo o meu coração. Ele pode até dizer, um homem segundo Davi, segundo o coração de Davi, segundo o meu coração. Que Deus possa achar isso nesses dias, porque está mais difícil, irmão. Se naqueles dias já estava difícil, Deus achou Davi, imagina hoje. Mas nós podemos alcançar isso. Amém? Amém, irmãos? Porque nós temos alcançado entendimento, porque nos foi dado o Espírito Santo, não é? E eu creio que Davi também era um homem cheio de Deus, cheio do Espírito Santo. Não era comum para aqueles dias, não é? Apenas algumas pessoas eram ungidas com o Espírito Santo naqueles dias, mas Davi havia alcançado isso diante de Deus. Amém? Amém. Assim também possa ser as nossas vidas. Um homem segundo o coração de Deus, que Deus vai dizer assim: Ele fará toda a minha vontade. Que Deus possa se agradar de nós e possa ter essa convicção e também e nos dar essa capacitação para dizer assim: Ele fará toda a minha vontade. Toda a minha vontade. Tudo que eu quero, tudo que eu planejei para Ele fazer, Ele vai fazer. Ele vai trazer a minha glória para essa terra. Glória a Deus. Amém, irmãos? Porque eu creio que Deus nos levantou para isso. Deus quer trazer a presença dEle para essa terra. E Deus não pode fazer isso se não for através de nós. Amém. Então, essa é a palavra que eu queria comunicar para vocês nesta noite. Amém, irmãos? Nós podemos trazer a presença de Deus com a nossa adoração, com uma vida de adoração. Amém? Vivendo como um adorador, que não vê tempo ruim, que não tem medo de nada, porque conhece realmente quem é o seu Deus, que alcançam o coração conforme o seu Deus. Eu creio que o coração de Davi foi se moldando à medida que Davi amava. Quanto mais Davi amava o Senhor, quanto mais ele buscava o Senhor, quanto mais ele adorava o Senhor, mais ele se tornava parecido com Deus. Amém. Por isso
Deus amou ele tanto, irmãos. E olha que Davi teve alguns pecados graves que outros reis talvez não tiveram. Mas Davi tinha essa característica, um homem humilde. Quando ele errou, ele reconheceu, ele confessou, ele se humilhou diante do seu pecado. E isso agradou o Senhor. E como eu disse, apesar desses pecados, Jesus foi chamado filho de Davi. Amém? Porque ele achou graça diante de Deus. Não porque ele era perfeito, não porque ele não cometeu nenhum erro, mas porque o coração dele era um coração maleável, um coração reconciliável, um coração ensinável, e ele alcançou isso diante de Deus. A sua humildade e a sua adoração fez dele um homem segundo o coração de Deus. Amém, irmãos? E nós temos essa oportunidade, com a nossa vida, com a nossa adoração, com a nossa humildade, amando o Senhor como Davi, nós vamos trazer Deus para perto das pessoas e as pessoas para perto de Deus. Amém, irmãos? Amém. Sem protocolos, muitas vezes. Imagina Davi nesses tempos agora. Se Davi já fez isso naquele tempo, imagina hoje. Então nós precisamos aprender com Davi, irmãos. Amém. Porque Davi não foi apenas aplaudido, não foi apenas reconhecido pelo povo, porque Davi, a palavra diz que ele em Israel é reconhecido como o maior rei de todo Israel, de todos os tempos de Israel. Davi foi considerado assim, mas não só porque ele foi considerado assim pelos homens, mas Davi foi considerado assim por Deus. Um homem segundo o meu coração. Achei Davi. Que ele possa te achar, amém? Amém. Que ele possa achar você. Que o seu coração haja de tal maneira que Deus fala: peraí, achei alguém. Essa pessoa me atraiu. E Deus poder dizer a mesma coisa de você. Saiba disso, você pode alcançar isso. Quanto mais você olhar para Jesus, quanto mais você se buscar o Senhor e a sua palavra, mais você vai alcançar isso diante de Deus. Amém? Mais você vai achar graça e favor diante de Deus. Vai quebrar barreiras. Hoje não tem mais o véu, mas tem muitas coisas que nos impedem muitas vezes de aproximar de Deus. Tantas coisas, mas esse coração vai nos aproximar cada vez mais de Deus, vai nos dar cada vez mais confiança. Davi tinha uma confiança tão grande, irmãos, que ele não tinha medo de nada. Amém? Ele temia somente o Senhor, mas do Senhor ele era amigo, ele tinha intimidade, porque ele amava. E Jesus disse uma coisa: vós sereis meus amigos, se fizerdes o que eu vos mando. Davi se tornou um amigo. A palavra não diz essa expressão amigo, fala disso apenas de Abraão, mas Davi era também, podemos dizer, amigo de Deus. Ele era o cara, irmãos. Como que a gente não vai dizer que Davi era amigo de Deus? Se o cara, ele traz a arca e não coloca nem véu, diz: vamos gente, vamos povo, vamos adorar o Senhor. Ele não vai fulminar ninguém, porque ele é meu amigo. Por causa de mim, ele não vai fulminar vocês, porque ele é meu amigo. Amém, irmãos? Amém? Então Jesus disse isso: eu não vos chamo de servos, mas vos chamo de amigos, porque com o servo ele não revela os seus segredos, mas com o amigo ele revela tudo. Não tem segredo para os amigos, e Deus não quer segredos com a gente, irmãos. A intimidade do Senhor é para os que o temem.
Deus revela toda a sua vontade, toda a sua intimidade para aqueles que o temem. Deus não tem segredo com aqueles que o amam. Então nós podemos, irmãos, ser um exército hoje de Davis, de adoradores, de homens íntegros e íntimos de Deus, que vão trazer a presença de Deus, que vão trazer transformação e vencer grandes batalhas, como Davi. E a unção de Deus vai estar sobre as nossas vidas, toda a aprovação de Deus vai estar sobre nós. Amém? Eu queria trazer essa palavra porque eu creio que nós precisamos, irmãos, como diz, né? Restaurar o tabernáculo. Nós precisamos restaurar a adoração. Nós somos o povo escolhido para adorar o Senhor. Amém? Amém? Nós todos somos hoje os que devem adorar diante de Deus. Todos nós somos agora. Todos nós somos sacerdotes. Amém. Todos nós apresentamos, não é, a oferta. A nossa própria vida é a oferta. Todos nós temos que adorar o Senhor. Amém? Então, nós precisamos restaurar a adoração para Deus. Deus procura verdadeiros adoradores. Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Amém? Se você soubesse que, não é, que tinha uma grande empresa, uma multinacional procurando pessoas dispostas, não é, com um grande salário, você ia querer se enquadrar dentro daquele chamado, daquele anúncio. E hoje Deus está à procura de verdadeiros adoradores. Nós precisamos nos apresentar. Amém. Nós precisamos desejar estarmos aptos para ser esses adoradores, que adorem a Deus em espírito e em verdade, com verdadeiro coração, uma fé verdadeira, não fingida, como diz a palavra. Então, irmãos, vamos restaurar a adoração na casa de Deus. Vamos restaurar a adoração no altar de Deus com a nossa vida. Vamos engrandecer a Deus. Vamos aprender como Davi, para que nós possamos fazer as mesmas obras. Amém? Deus está levantando um grande exército hoje de Davi, de adoradores. Amém? E Davi, ele se tornou um matador de gigantes, não é? E fez discípulos que também eram matadores de gigantes. Mas hoje, né, nós podemos também ser matadores de gigantes espirituais, não é? Mas também Davi, eu creio que Davi é também um modelo para nós sermos adoradores como ele. Amém? Amém? Para sermos valentes espirituais, que não tem medo do inimigo, mas também verdadeiros adoradores. Amém? Nos apresentarmos assim diante de Deus como valentes e como verdadeiros adoradores. Deus espera isso de nós, irmãos. Se levante dessa maneira diante de Deus. Amém. Restaure a adoração com Deus. Restaure a adoração com Deus. Se aproxime de Deus com a sua adoração. Ame o Senhor. E quando mais você vai amando, se você vai declarando com a sua boca que Ele é o teu Deus, que Ele é um Deus grandioso, um Deus verdadeiro e justo, mais você vai amar esse Deus.